O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Mais uma vez, alegria de estarmos juntos. Podemos adorarmos ao nosso Deus, exaltar esse Deus que nós amamos. Queremos deixar um texto da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos seus pais. Hoje, dia dos avós, queremos tirar esse momento para agradecer a Deus pela tua vida, vovô, vovó, você que abençoe seus netos, você que é canal de Deus para abençoar toda a sua família. E hoje a nossa gratidão a você que lutou e ainda continua lutando em oração pelos seus filhos e pelos seus netos. E nós vamos orar a Deus, agradecendo pela tua vida, agradecer a Deus por esse momento de culto que vamos ter nesses instantes, que esse momento possa falar profundamente ao teu coração, possa falar profundamente a tua casa, a tua família, que seja um momento restaurador da parte de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por neste dia podermos estar aqui, ó Deus, para te render graça, Senhor, para entregarmos, Senhor, os nossos louvores a ti, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, estar conduzindo esse momento de culto, ó Pai. Que tudo venha acontecer, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Pai. E desde já te agradecemos, Senhor, pela vida de cada avó, cada que tem se dedicado a seus netos, ó Pai. Que tem cuidado, Deus, dos seus netos. Muitas vezes, Deus, para os seus filhos trabalharem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor,
que as bênçãos do Senhor possam estar alcançando cada voz nesse momento, ó Pai, que eles possam se sentir abençoados por Ti, ó Pai. Cuida de cada um deles, fortalecendo, ó Deus, guardando, Senhor, protegendo, ó Deus, e livrando, ó Deus, de todo mal, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida também, Senhor, dos filhos, ó Pai, netos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando cada filho, cada neto, ó Deus, que cada filho possa estar dando, Senhor, o valor devido aos seus pais, ó Deus. Cada neto, ó Deus, venha estar dando valor, Senhor, aos seus avós, ó Pai, que tem se preocupado, Senhor, no dia a dia com eles, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida dessa igreja, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada família, Senhor, desta igreja, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada um neste dia, ó Pai. E que as bênçãos do Senhor possam alcançar cada lar, ó Pai. Cada lar que está nos ouvindo, ó Deus, que possa, Senhor, ser alcançado por Ti, ó Pai. E que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, neste dia, através da Tua palavra, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa: honrar, obedecer. A música que nós vamos entoar nesse instante fala justamente sobre bênçãos sobre a família. Bendito será a tua família, bendito será o teu lar, quando vocês estiverem diante do trono da graça, diante do Senhor. Louvemos juntos ao Senhor. Bendito será. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança
convido a abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Nosso Deus nos diz: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós vamos também contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Disse-lhe então Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Outros discípulos seguiram-no no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando a esperança se vai. Quando a esperança se vai, querido. Quando as coisas não acontecem da maneira como você gostaria que acontecesse. Os teus sonhos, os teus projetos. É a saúde que é afetada, a doença que chega. Nada disso você gostaria, mas aquilo te abateu, aquilo chegou até você, chegou até a tua casa, chegou até a nação. Isso traz tristeza, faz com que a esperança se vai. O texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta o terceiro momento em que Jesus se encontra com os seus discípulos. O primeiro momento, Jesus entra numa casa e Jesus diz: Pai, seja convosco. Aqueles discípulos estão todos ali, e o texto vai nos dizer que aqueles discípulos estavam com medo. Todos eles estavam com medo, estavam trancafiados em uma casa. Mas Jesus se apresenta e diz: Pai, seja convosco, tende paz. O segundo momento, Jesus se apresenta, e nesse segundo momento Tomé está presente. Tomé não estava presente no primeiro momento, mas nesse Tomé está presente. E Jesus se apresenta diante de Tomé e diz: Tomé, toque nas minhas mãos, olhe os meus pés. Feliz Tomé são todos aqueles que não viram e creram. E a terceira vez é essa. A terceira vez é a vez que Jesus chega e fala para aqueles homens que estão tristes, homens que estão abatidos, homens que tiveram experiências tremendas com Jesus durante 3 anos. Durante 3 anos eles viram milagre acontecer. Durante 3 anos eles viram coxos começarem a andar, viram aqueles que eram cegos voltarem a enxergar. Durante 3 anos eles viram pessoas com febre, pessoas com toda sorte de enfermidade, vendo maravilhas. Eles viram maravilhas acontecer, milagres acontecerem. Mas agora o que acontece com eles é tristeza. O que acontece com eles é falta de esperança. Jesus já não está mais com eles. Eles já não vivenciam a presença lado a lado de Jesus. Onde foi a fé desses homens? Onde está agora a esperança desses homens? Se ter fé, se ter esperança, é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. Aqueles homens agora já não acreditam, aqueles homens agora já não têm mais a fé de que as coisas vão acontecer. Onde estava a fé desses homens? Onde estava a esperança desses homens? Nós perdemos isso, nós perdemos a esperança, querido, quando decepções entram em nossas vidas, quando decepção entra em nossos corações, quando aquilo que nós acreditávamos que iria acontecer, já não acontece mais. Somos abatidos, ficamos frustrados. Então o que fazer?
através desse texto nós podemos aprender coisas as quais nós podemos fazer e coisas que não devemos fazer. O primeiro que eu vejo que nós não podemos fazer de maneira alguma é voltar a praticar aquilo que praticávamos anteriormente, voltar à vida antiga. Aqueles homens renunciaram à sua fé, eles voltaram a praticar aquilo que eles faziam anteriormente. Pedro diz: eu vou pescar. E aqueles homens, mais da metade dos discípulos que ali estavam, mais 6 discípulos falam: eu vou com você, nós vamos juntos. Vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antigamente. Quando se perde a esperança, aquilo que praticávamos, aquilo que, algumas coisas que são até legais, não tem nada de imoral, mas não são aceitas pelo Senhor, porque o Senhor tem algo melhor e algo maior para nós. O Senhor havia chamado Pedro, havia chamado aqueles discípulos para algo maior, para algo melhor, havia chamado para o reino dele. Mas aqueles discípulos agora começam a agir de forma diferente, e começam a querer seguir caminhos diferentes. Conta-se uma história de um pastor um dia frustrado, após um culto da noite, ele prega, o coral canta, aparentemente as coisas que aconteceram, estava tudo bem, mas ele interiormente não está bem, ele não está feliz consigo mesmo, ele está frustrado, ele está arrasado. Algumas coisas que aconteceram durante aquela semana frustrou o coração daquele pastor, e quando ele volta para casa, ele fala: eu desisto de tudo isso, eu desisto de ser pastor, eu desisto de ser líder, eu desisto de lutar por a minha família, eu desisto. Então ele toma a decisão de ir para uma boate. Ele procura no seu guarda-roupa o que ele vê eterno, o que ele vê são camisas que numa boate não se usa, mas ele procura até encontrar uma calça, encontrar uma camisa, e fala: é com essa que eu vou. E ele vai em direção àquela boate, e ele entra naquela boate, e ali tem uma moça dançando, e aquela moça dançando vai se aproximando dele. Aquela moça está seminua, mas ela olha olho no olho daquele homem, e agora aquela moça começa a chorar, e ela diz para aquele homem: o Senhor veio me buscar. Você veio me buscar. Aquela jovem havia feito uma oração naquele dia: Senhor, eu quero sair dessa vida, eu quero abandonar. Mande alguém vir aqui, Senhor. Mande alguém que me ama, vir aqui me tirar daqui. Eu preciso voltar a acreditar no Senhor. Eu preciso, mas eu não tenho forças. Mande alguém aqui. Naquele dia, quando aquele pastor chegou naquele local, ele não sabia que aquela jovem havia feito aquela oração, mas ele era um líder, e Deus não desiste dos seus líderes. Aquele pastor, ele abraça aquela jovem, e ele declara: eu não sirvo para ser do mundo, eu só sei ser pastor. E ele volta ao seu ofício. Mas não é isso que está acontecendo aqui nesse texto, não é isso que está acontecendo com a vida desses homens. O que eles querem praticar é aquilo que eles praticavam anteriormente. Um homem sem esperança, um líder sem esperança, um pai sem esperança. O que ele promove é frustração. O que ele promove a uma nação, a uma família, a uma comunidade, é frustração, queridos. Porque ele está frustrado consigo mesmo. Ele já não tem mais a esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão acontecer. Quando se está triste, quando se está frustrado, o que você vê são derrotas. O que você vê é seus projetos falidos. Pedro diz: eu vou pescar, eu vou voltar a praticar o que eu praticava anteriormente, eu vou voltar à minha vida antiga. Ninguém pensa de forma diferente, porque o líder está falando que ele voltaria a pescar. Eu quero dizer para você que você é um líder. Você é um líder na tua casa, você é um líder naquilo que você faz, querido. E quando você desanima, quando a tua esperança se vai, outras pessoas estão olhando para você, e possivelmente as outras pessoas vão fazer aquilo que você está fazendo. Se você só fala em morte, o que as outras pessoas vão falar é morte. O que as pessoas vão falar é de tristeza.
porque você está refletindo isso que você está falando. A frustração deles é tão grande, piora mais ainda, porque no versículo de número 3, vai nos dizer que nada apanharam naquela noite. Pescadores, homens acostumados com o mar, mas naquele dia eles não apanham nada. O segundo que nós podemos aprender com esse texto, no versículo 24, no versículo 4, cedo de manhã, Jesus se apresentou para eles, cedo de manhã, Jesus estava à praia. O que eu aprendo aqui, que nós podemos aprender é que uma pessoa que não tem mais a esperança, ela perde a visão de Deus. Aqueles homens perderam a visão de Deus, eles já não viam, já era de manhã, já estava claro, mas eles não conseguiram enxergar Jesus na praia. Aquele que andou lado a lado com eles durante 3 anos, ele não percebe quem é Jesus. Só depois que Jesus fala, ó, lança a rede do lado direito. Aí João fala, Senhor, essa voz é de Jesus. Pedro, é Jesus, Pedro. Pedro está nu, está despido. Pedro se joga ao mar e vai em direção até Jesus. Quando a esperança se vai, a visão também se vai. Nós esquecemos as promessas. No capítulo 20, num dos episódios que Jesus se apresentou para os seus discípulos, ele fez um ato profético. Jesus dá um sopro sobre a vida daqueles discípulos e diz, o Espírito está com vocês. O Espírito está em vocês. Eles esqueceram das promessas de Jesus. Eles esqueceram daquilo que Jesus havia profetizado, daquilo que Jesus falou sobre eles. Eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia feito. Esqueceram daqueles que Jesus curou, daqueles que Jesus libertou. Eles esqueceram tudo isso. Quando nós perdemos a visão de quem Deus é, de quem Jesus é, nós perdemos a visão da promessa de Deus, queridos. Porque a esperança parece que está indo embora. Deixamos de ter intimidade com Deus. Deixamos de ter prazer nas coisas de Deus. Quantos não têm mais prazer de ler a palavra, de se debruçar diante da palavra, de ter alegria na palavra, de sentir feliz quando é derrotado pela palavra, quando Deus fala algo tão forte e você fala, mais uma vez eu fui derrotado, eu não tenho praticado nada disso, mas tem alegria mesmo assim porque Deus está falando. Perde a visão, perde a intimidade, deixa de enxergar. E quando eu digo deixa de enxergar Jesus, não é simplesmente o fato daqueles discípulos terem deixado de enxergar Jesus na beira da praia. Não, querido, às vezes nós deixamos de enxergar Deus agindo nas mínimas coisas, Deus agindo na vida das pessoas. Teve um dia que eu estava profundamente triste, eu estava saindo do tratamento, profundamente triste comigo mesmo, com a situação que eu estava passando naquele dia. Eu entrei num ônibus, coloquei um fone de ouvido, não queria falar com ninguém naquele instante, não queria falar com ninguém. E de repente eu levanto os olhos, eu vejo uma senhora com uma muletinha, com óculos escuro, segurando no braço de uma criança. E aquela mulher vem seguindo, cumprimentando as pessoas, e ela sobe naquele ônibus e ela cumprimenta as pessoas. Aquela senhora, ela tem uma alegria que naquele momento eu senti vergonha. Aquela mulher era cega, mas ela tem uma alegria dentro dela que naquele momento eu sou impactado e eu vejo Deus está naquela mulher. Às vezes nós perdemos a visão de Deus pelas circunstâncias que nós estamos vivenciando. De repente você está vivendo uma dor tão grande e você deixa de vivenciar o milagre que Deus está preparando para você. Eu senti vergonha naquele dia, naquele ônibus. Me senti como Paulo, miserável homem que sou. Porque se perde a visão. Quando essa esperança se vai, a gente perde a visão de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Mas eu posso aprender também. E a terceira, no versículo 6, vai nos dizer: disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco, e então vocês acharão. Qualquer sugestão
parece-nos oportuna, qualquer palavra nos parece oportuna, qualquer conselho, qualquer direção, qualquer programa que é convidado parece ser oportuno. Querido, cuidado com os conselhos, cuidado com as propostas, cuidado com a direção que você está tomando, principalmente quando se está triste, principalmente quando você está para baixo. Aqueles discípulos estavam assim, eram homens experientes, olha só, pescadores experientes. A vida deles foi a pesca o tempo todo, durante toda a sua existência foi sempre pescando, mas naquele dia eles não pegam nada. As circunstâncias parecem totalmente contraditórias. Já era de manhã cedo, o lugar onde eles estavam já estava próximo à praia. A sugestão é: lance a rede porque vocês vão pegar. O que aqueles homens fazem é totalmente contrário àquilo que a experiência deles diria. Eles poderiam simplesmente dizer: nós pescamos a vida toda. Quem é esse homem que está ali falando? Nós somos homens experientes, nós vivemos disso, nós sabemos que aqui perto da praia não tem peixe. Mas quando está triste, sem esperança, qualquer palavra parece boa, qualquer sugestão parece boa. E aqueles homens acatam aquela palavra, acatam aquele conselho, eles lançam a rede. O que eu aprendo aqui também, sabe o que é, querido? Que Deus nunca, jamais nos deixa só. Você pode estar vivenciando um dos piores momentos da sua vida, ou até mesmo o pior momento. Você recebeu uma notícia de que você tem uma doença incurável aos olhos humanos. Você recebeu uma palavra de que alguém na família ficou desempregado, e os seus filhos agora começarão a passar necessidade. Eu quero dizer para você, querido, Deus nunca nos deixa só. Deus nunca nos deixa só. É preciso fazer como aqueles discípulos fizeram. Olha o versículo seguinte, no versículo 9. Logo que eles desceram, eles olharam lá na praia e tinha uma brasa acesa. Jesus estava lá na praia. Jesus já tinha acendido uma fogueira, tinha uma brasinha acesa, querido. Há uma centelha que pode acender em nosso peito. Às vezes o que nós precisamos é simplesmente que uma brasinha seja aceita, ou seja acesa. É preciso um sopro. Dentro de você existe uma brasa. Deus está soprando hoje em nome de Jesus. Deus está soprando essa brasa, querido. Deus está acendendo essa brasa dentro de você. Creia, se a esperança se foi, se você até nesse momento você pensou que a esperança estava indo embora, eu quero dizer que o sopro de Deus está para você nesse instante. É o sopro de Deus sobre a tua vida, a esperança está voltando. Aquilo que estava dando de errado, Deus está colocando para você: olha, eu estarei contigo, eu vou dar força para você. Deus, na sua palavra, nunca nos disse que as coisas seriam fáceis. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, creia. Da mesma forma que Jesus disse que Ele venceu, você pode vencer. Nós podemos vencer. O que bastava ali era uma brasazinha acesa. Pedro precisava dessa centelha. Pedro precisava desse pavio que fumega. É disso que ele precisava. E ele está na praia. E Jesus conversa com Pedro. Pedro, aquele que voltou a praticar as coisas antigas. Pedro que perdeu a visão de quem era o nosso Deus. Perdeu a visão de quem era Jesus. Jesus deu o sopro. Jesus continua soprando hoje, querido. No versículo 9, nos apresenta Jesus como o Deus da provisão. Em momento de crise, em momento de luta, as coisas se vão. É o desemprego que bate a porta. É a carência de algumas coisas das quais você não gostaria de estar passando, você não gostaria de estar vivenciando. Mas o que o texto nos apresenta é que Deus já estava lá na praia, queridos. E já tinha pão, ele já tinha peixe. Pense bem, os discípulos ainda não chegaram na praia, mas Jesus já estava com peixe e já estava com pão prontinho para eles. O nosso Deus é o Deus da provisão. Mesmo que você não esteja vendo,
mesmo que você não veja as coisas, o milagre acontecer, Deus já tem o milagre pronto, querido. O Deus da provisão é contigo, meu amado. O Deus que provê todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino, está dizendo buscar as coisas de cima. As demais coisas, Deus irá acrescentar na sua vida. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória. São necessidades que Deus supre, querido. Deus não vai suprir aquilo que você quer, simplesmente por querer. O Deus da provisão. Aqueles homens que haviam esquecido quem Jesus era, que não percebem quem Jesus é, estão no barco, Jesus fala, mas eles não estão vendo. Mas Jesus sabe quem são eles. Jesus sabe que cada um deles precisa. Em particular, Jesus sabe que Pedro precisa. E quando Pedro mergulha e vai em direção até Jesus, olha o que diz o versículo 15. Depois deles terem comido, Jesus pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de João, ei, eu estou falando é com você, Pedro. Você, filho de João. Você tem um pai, Pedro. Eu coloquei alguém para cuidar de você aqui na terra. O teu pai se chama João. Deus faz assim, querido. Deus coloca pessoas para cuidar das nossas vidas. E o que Jesus está dizendo para ele, para Pedro: olha só, durante um tempo, Pedro, você tinha o teu pai contigo. O teu pai levou alimento para dentro da sua casa. O teu pai protegeu você. O teu pai cuidou de você. Mas eu quero fazer algo com você, Pedro. Eu quero fazer algo que o teu pai não conseguiu fazer com você. Eu quero curar algo que está dentro de você. Eu quero curar uma mágoa que está dentro de você. Eu quero curar uma tristeza que está dentro de você. E aí Jesus continua dizendo para ele: Pedro, você me ama? E Pedro rapidamente responde: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, aquele homem soberbo, Pedro, aquele homem altivo, aquele sanguíneo, aquele que agia e às vezes fazia as mesmas coisas sem pensar. Mas Jesus pergunta para ele a segunda vez: Pedro, filho de João, você me ama? Senhor, eu te amo. E Jesus, olhando para Pedro, fala: então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Esse diálogo, essa conversa, a Bíblia não diz quanto tempo durou, não diz quanto tempo Pedro começou a olhar para dentro de si, não diz quanto tempo Jesus ficou lado a lado com Pedro, olhando para Pedro, mas diz o texto que Jesus novamente olha para Pedro e novamente faz uma pergunta para Pedro. Se a gente voltar na história de Pedro, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ele vacilou. O sentimento diz que Pedro, quando negou Jesus pela 3ª vez, Pedro saiu correndo, chorando, amargurado. Diz que quando Jesus estava sendo açoitado, o livro de Lucas vai nos descrever isso muito bem. Diz que ali havia uma fogueira, os homens estão naquela fogueira, havia uma brasa viva, ali estava acesa aquela brasa, aqueles homens estão se esquentando do frio, e o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se encontram logo após Pedro ter negado Jesus pela 3ª vez. O que acontece nesse momento é que ali tem brasa novamente, ali tem fogo novamente, e Jesus novamente faz a pergunta para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, Pedro agora dá uma resposta diferente. Já não é mais o Pedro soberbo, o Pedro arrogante, o Pedro sanguíneo, mas é um Pedro quebrantado, um Pedro reconhecendo quem ele era. Ele sequer consegue olhar para Jesus olho no olho, mas ele diz: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, Jesus.
Pedro, então, desapegue dessas coisas, largue essas coisas. O versículo 17 termina dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E logo no verso 18 diz: Pedro, quando você era moço, você fazia do jeito que você queria. Mas agora não é mais assim, Pedro. Você está sendo curado, Pedro, para fazer aquilo que eu quero. E no versículo 18 vai terminar Jesus dizendo para Pedro: mas quando fores velho, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. O que Jesus está dizendo para Pedro agora é: Pedro, você viverá debaixo da dependência. Quando alguém perde ou caminha em direção à perda da esperança, querido, quando essa esperança se vai, só tem uma forma dessa esperança começar a voltar, meu amado: é viver debaixo da dependência de Deus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você fazia o que você queria, você ia para onde você queria, mas agora vai ser diferente, Pedro. E Pedro entendeu isso, porque quando a esperança volta, quando aquela brasa que é soprada, aquela brasa fica acesa e consegue acender outros ao redor, porque Pedro era assim. Pedro conseguiu fazer com que outros o seguissem. Quando Pedro sai daquele encontro com Jesus, Pedro vai para uma casa, Pedro ora com os outros discípulos, Pedro fala da promessa, aquela promessa que havia se esquecido. Pedro agora começa a relembrar as promessas, começa a relembrar aquilo que Jesus havia profetizado. Em Atos capítulo 3, acontece aquilo que Jesus no capítulo 20 havia soprado e havia profetizado sobre eles. O Espírito Santo vem, desce e enche aqueles homens. Pedro sai daquele lugar cheio do Espírito Santo de Deus, e Pedro começa a pregar. A primeira mensagem de Pedro, aquele homem que não sabia falar direito, aquele homem que era leigo, não passou por uma escola, mas Pedro, quando começa a falar das verdades bíblicas, começa a falar do poder de Deus, mais de 3.000 almas se convertem. Não é pelo aquilo que Pedro fala, não é pelo que simplesmente o agir da boca de Pedro, não, queridos, mas era o agir de Deus, era o Espírito Santo falando através de Pedro. Aquela chama foi acesa, a esperança voltou. Dependência total. Dependência total. Ter esperança é viver de forma diferente, é agir de forma diferente, é ser diferente. Pedro agora é uma pessoa diferente, ele vive de forma diferente. Pedro passa pelas ruas, e as pessoas que sabem que Pedro vai passar por aquele lugar, pegam os outros que estão doentes. Olha, Pedro vai passar por essa estrada. Eles começam a colocar os doentes nas ruas, e a sombra de Pedro começa a curar essas pessoas. Você sabe o que é isso, meu querido? A sombra de alguém curar o outro. A esperança voltou, a fé no Todo-Poderoso voltou, crer nas promessas, aquilo tudo voltou sobre Pedro. Não importa como você viveu a sua vida toda, existe um momento em que Deus fala, e a partir desse momento é o que importa. A partir do momento da transformação é o que importa. Pedro entendeu o momento dele, o momento da transformação da parte de Deus na vida dele, e a vida dele mudou. Chegará o momento, Pedro, em que outro te cingirá. O que acontece nos últimos momentos de Pedro? Há uma sentença de morte sobre ele. Pedro está no cárcere, esperando a sua sentença, o dia da tua sentença chegar. Quando aqueles soldados entram naquela cela, quando os soldados baixam o decreto e falam: Pedro, você será morto amanhã. O que Pedro fala é: eu só não posso ser morto da mesma maneira que o meu Senhor foi. Eu não mereço ser morto da mesma maneira que o meu Senhor foi morto. Se vocês vão me crucificar, o meu pedido é: me crucifiquem de cabeça para baixo. O homem agora é transformado. O homem agora mudou a sua maneira de pensar. Não é mais aquele Pedro que pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Na verdade, ele não queria cortar nem a orelha, ele queria cortar a cabeça mesmo. Já não é mais aquele homem. Pedro agora
tem um coração em Deus, um coração voltado para as coisas de Deus. A esperança voltou na vida desse homem. Eu não sei como você está, eu não sei como a tua fé está, eu não sei como a sua esperança está, querido. De repente, possivelmente você falar assim: olha, não tem mais jeito para essa nação, não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para os meus propósitos, meus sonhos, aquilo que eu coloquei no papel lá no dia 1º de janeiro, acabou, morreu tudo isso, aquela minha esperança sumiu, a minha esperança se foi, a minha empresa vai fechar, a doença que me abateu não tem jeito, não tem cura, não tem medicação, não tem vacina, acabou. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que se apresentou para Pedro, Ele se apresenta para você hoje. O mesmo Deus que trouxe esperança para Pedro, está trazendo esperança para mim e para você hoje, querido. Quando a esperança se vai, o único jeito dela voltar é você confiando, é você dependendo, é você se entregando, é você confiando, é você declarando como Pedro declarou: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Esse Pedro agora é um Pedro que reconhecia quem ele era, a fragilidade dele. Um Pedro que entendia que muitas coisas que aconteciam com ele, ele não merecia, mas foi preciso acontecer. Depende das coisas que têm acontecido com você, querido. Não é porque você merece que essas coisas aconteçam, mas é necessário, é preciso que essas coisas aconteçam. Deus lhe proporciona esse tempo para você rever a tua vida, rever os teus projetos, rever como você está com Ele. Você quer voltar a praticar o que você praticava antes? Você perdeu a visão de Deus? Ou você quer voltar a ter uma dependência total do Senhor? Ter prazer no Senhor, meditar na lei do Senhor dia e noite, ter prazer na palavra de Deus, querido. Sim, ter prazer na palavra de Deus, ter prazer na oração, ter prazer em voltar a sentir o que você perdeu. Porque quando Pedro voltou a sentir aquilo que ele havia perdido, ele diz: não importa mais nada, não importa mais nada. Eu posso morrer, mas eu quero morrer com Cristo, porque Ele é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a vida que precisamos. Eu quero concluir essa palavra dizendo algo que Paulo disse em Coríntios capítulo 13, no verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destas três, a maior destas é o amor. A tua fé pode ter ido embora, a tua esperança pode ter ido embora, mas o amor que Deus tem por você, esse jamais, jamais irá acabar, querido. A minha oração é que Deus te abençoe de uma forma muito especial, que a esperança possa voltar, que o teu olhar possa ter um brilho diferente, que aquela chama possa voltar e que possa incendiar outros que estão ao teu redor. Você foi chamado para abençoar vidas, e eu quero dizer para você que a bênção de Deus está sobre você. Quando a esperança se vai, o segredo é voltar para os braços do Pai. Naquele dia Jesus estava à beira da praia, acendeu a esperança de Pedro, reacendeu a esperança dos outros. Hoje Jesus está aí ao teu lado, aí onde você está. Jesus está aí, querido, e Ele quer reacender a esperança que está no teu coração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoe essa vida tão especial, essa vida que o Senhor preparou este momento para ouvir esta palavra.
Às vezes fazemos planos, os desejos são frustrados. Mas entendemos que quando os nossos planos, os nossos desejos estão no Senhor, eles não são frustrados, eles podem até mesmo ser adiados, mas no seu tempo as coisas irão acontecer. E por isso eu te agradeço, Pai. Agradeço porque através da Tua palavra, ela nos traz esperança. Através da Tua palavra, ela reacende essa chama que existe dentro de nós. Abençoe essa vida que está no seu lar, ouvindo essa palavra, que está com esse celular, Pai. Abençoe essa vida de uma maneira sobrenatural. E que essa chama que está dentro dela, Pai, aparentemente tão pequenininha, mas que venha crescer e crescer. E que essa chama possa incendiar e incendiar outros também, Pai. Obrigado por essa palavra ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Nós oramos, nós agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido, essa mensagem que você acabou de ouvir, ela é a segunda hoje. A primeira, tudo falhou para nós. Aos nossos olhos, tudo falhou. Pelo menos tecnicamente, a câmera parou de funcionar. Mas tinha pessoas aqui, pessoal do louvor, irmãos intercessores, pessoal do som. Aparentemente pode dizer, nada deu certo. Eu quero dizer totalmente o contrário, deu tudo certo. A palavra foi para nós que estávamos aqui primeiro. Os louvores que foram entoados, que não foram gravados, foram para nós que aqui estávamos. E com alegria no coração nós cultuamos ao nosso Deus. Mas essa palavra Deus proporcionou para você que aí está. Então tome posse dessa palavra. Mesmo que às vezes os sonhos sejam frustrados, os planos sejam frustrados, as coisas não aconteçam da maneira como nós esperamos, nós cremos, os planos, os sonhos de Deus jamais serão frustrados. E é por isso que nós continuaremos louvando ao Senhor. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, nós vamos te louvar. Nós vamos te louvar. Às vezes a frustração pode vir até por uma câmera que não funciona. Mas a alegria que inunda o nosso ser, querido, ela é tão grande. É tão prazeroso sentir, experimentar de Deus. De repente você que ficou sem esse tempo de ver o que Deus está fazendo, mas é algo tão gostoso. Você lê a palavra e vê que Deus está falando com você. Vê que Deus está dizendo para você, olha, tem algo novo. Tem um momento novo preparado para você. Tem um momento novo preparado para a tua vida também. Não importam as circunstâncias. Te louvarei. Te louvarei. Mesmo que aparentemente tudo esteja dando errado. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Porque perto eu quero estar de Ti todos os dias. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há.
é assim que acontece. Planos, desejos que não acontecem. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E as coisas de Deus continuam acontecendo. Mas Ele quer que você faça parte das coisas dele. Ele te chama a voltar. Ele te chama a voltar a enxergá-lo dessa forma amorosa, carinhosa, como Ele te ama e como Ele te quer. Essa brasa que estava lá na praia, uma brasinha que acendeu no coração de Pedro, e depois se acendeu no coração dos outros discípulos, precisa se acender também no teu coração. O desejo de não ouvir sugestões, palavras, conselhos, e por direções que de repente vai te entristecer mais ainda. Quando a esperança se vai, só tem um jeito, é voltar para os braços do Senhor. É dizer: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei quem eu sou e as coisas que pratico, mas eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor, eu careço das Tuas misericórdias. A palavra do nosso Deus vai dizer que a graça do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A minha graça te basta, meu filho. Porque se você se sente que não é perfeito, sou eu que irei te aperfeiçoar. E se você pede por misericórdia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E estas são as causas de não sermos consumidos. Hoje o Senhor está nos dando mais uma prova do seu amor, mais uma prova da sua misericórdia. E Ele te convida a viver algo novo. Convida você a viver o novo de Deus, esse novo momento. Jamais as coisas não voltarão a ser iguais como eram antigamente. A maneira de se cumprimentar não será mais a mesma coisa. A maneira de caminhar, de viver não será mais a mesma, querido. Você não pode voltar às coisas antigas. Você precisa enxergar com a visão de Deus o que Ele preparou para você hoje, e caminhar nessa direção de Deus. Eu te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Nós queremos terminar esse momento orando mais uma vez por Ti, pela Tua família, pelos seus, dizendo que Jesus Cristo, Ele continua sendo a nossa esperança. Jesus Cristo continua sendo a nossa razão de viver. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, mais este momento que o Senhor nos proporciona. Momento que aparentemente as coisas não aconteceram da forma como nós esperávamos que acontecesse. Mas declaramos de todo o nosso coração: Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa razão de viver. Tu és o nosso único caminho, Pai. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela família que o Senhor nos deste. Obrigado porque milagres têm acontecido. E nós não perdemos a esperança que o milagre pode acontecer em nós e através de nós. Porque cremos que quando o milagre não acontecer em nós, nós podemos ser, ó Pai, o canal para que o milagre aconteça na vida de outros. E o que nós queremos é que o Senhor fale através de nós, mas que fale em nós também, Pai. Que o Senhor cure outros, mas que o Senhor nos cure também, porque nós precisamos da Tua cura. Precisamos da Tua graça sobre nós, Pai. Nós entregamos este momento de culto ao Senhor, a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado. Obrigado porque eu creio. E eu profetizo sobre as vidas que estão neste momento ouvindo essa mensagem, ouvir os louvores. Eu profetizo esperança para essas vidas. Eu
profetizo esperança para esta nação, Pai. Para os governantes, para os pais de famílias. Esperança. Esperança. Porque a nossa esperança está em Ti. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. É em nome do Senhor Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe os teus projetos, os teus sonhos. Volte a sonhar. Volte a ter esperança. Continue trabalhando no Senhor e pelo Senhor. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, mas pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Eu sei que meu Redentor vive. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no nosso Redentor. E Ele vive. E Ele reina para todos sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.